Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa aula introdutória do curso de Ciências Ômicas e nessa videoaula nós faremos aqui um recorte geral acerca do que são as ciências ômicas, dando aí uma pequena pincelada em especial na genômica e vou apresentar aqui para vocês alguns conceitos acerca do que são as ciências ômicas, beleza? Como ponto de partida, eu gosto de trazer essa figura retirada da FAPESP que nos traz o seguinte: todos os seres vivos são constituídos por células, e nós sabemos que as células são justamente as unidades morfofisiológicas, isto é, são as unidades que vão definir funcionalmente e no aspecto de estrutura um ser vivo. E, sobretudo, as células elas são aqui basicamente formadas por um agrupamento de vários compostos, várias estruturas. Mas em específico eu quero trazer aqui, no caso, as células humanas, né, que são células eucariotas, ou seja, apresentam o material genético compartimentalizado dentro de uma estrutura denominada como envoltório nuclear. Por sua vez, esse material genético, o DNA, ele vai ser compactado sobre a forma de uma estrutura chamada de cromossomo. E para além disso, nós também temos aqui organelas denominadas como mitocôndrias, que também apresentarão material genético extranuclear. Por sua vez, o DNA, como vocês já devem saber, trata-se de uma molécula que é formada por pequenas unidades denominadas como nucleotídeos, e os nucleotídeos, a saber-se no caso específico do DNA, é constituído por um grupamento denominado como grupamento fosfato, que se liga a um carboidrato que apresenta 5 carbonos em sua estrutura, denominado como desoxirribose, e por sua vez também tem-se aí um grupamento que nós chamamos de base nitrogenada. E essa base nitrogenada ela pode ser de 4 tipos no DNA, a saber se são elas adenina, timina, citosina e guanina, beleza? E os nucleotídeos eles se ligam uns aos outros através de uma ligação chamada de ligação fosfodiéster para formar essa longa molécula chamada de ácido desoxirribonucleico. E aqui eu queria trazer já de antemão para vocês um conceito que corriqueiramente vocês ouvem nas aulas de genética ou em outros contextos, que é o conceito de genoma. O genoma, muito simplificadamente, nada mais é do que a totalidade de DNA que é encontrado em uma célula. E no caso específico dos seres humanos, pessoal, nós temos aqui um genoma sendo constituído por 23 pares de cromossomos que estão localizados dentro do núcleo e também por um cromossomo muito pequeno presente aqui na mitocôndria, certo? Então o genoma, essencialmente, nada mais é do que a somatória de todos os genes, de todas as informações necessárias para que um indivíduo consiga desenvolver e executar suas funções, beleza? E isso a gente vai refinando ao longo das próximas aulas e também ao longo dessa própria videoaula. Dito isso, um aspecto muito importante a ser trazido é que, como eu falei para vocês, o genoma reflete a totalidade de todos os genes que constituem um organismo. E sabe-se que os seres vivos são agrupados em grandes domínios, a saber se nós temos aqui o domínio bactéria, que constitui aqui as bactérias verdadeiras. Nós temos aqui o domínio arqueia, que é o caso daquelas bactérias extremófilas. E tem-se aqui o domínio eucária, que vai constituir aqui os eucariotos. E por sua vez, dentro de cada um desses domínios da vida, nós temos aqui diferentes representantes que irão apresentar-se aqui com diferentes genomas, com diferentes constituições aí de genes. Mas o porquê que eu estou trazendo essa informação de antemão? Porque o aspecto mais importante é que quando se fala de genomas, a gente pode estudar ele mediante o tamanho e o número de genes a eles associados. E o DNA genômico ele é sempre medido pelos pares de nucleotídeos de DNA por genoma haploide, isto é, por uma única cópia do genoma, beleza? Então tem aqui alguns exemplos, como Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, o C. elegans, a Arabidopsis thalia, que é um... Nós temos aqui a Drosophila melanogaster,
o Daniel Hériot, que é o Paulistinha, o Zebrafish, temos aqui o Músculos, e o Homo sapiens, que é o ser humano. Tem aqui o tamanho do genoma por pares de nucleotídeos, de uma única cópia do genoma, e o número aproximado aqui de genes a eles associados. E aí, o que é importante a gente destacar? Que quando a gente está estudando os genomas, nós perceberemos que, a depender do organismo que a gente utilize como referencial para compreender esse genoma, ele vai ser constituído aí por diferentes composições, tá? Então, por exemplo, se a gente pega aqui a Escherichia coli, ela apresenta aqui 57 genes e o genoma dela é constituído basicamente por regiões codificantes e genes associados aqui a RNA polimerase, beleza? Já se pegamos, por exemplo, a Saccharomyces cerevisiae, que é um caso aqui de uma levedura, ela apresenta aqui 31 genes, mas percebam que no genoma dela há regiões codificadoras, sequências intergênicas, sequências associadas a genes de RNA polimerase, apresenta aqui introns, que são regiões não codificadoras. Quando você olha, por exemplo, a Drosophila melanogaster, a mosca da fruta, perceba que tem aqui, ó, sequências repetidas dentro de introns, exons, regiões codificadoras, regiões associadas a genes de RNA polimerase, introns e por aí vai. E aí, quando a gente olha, por exemplo, o genoma humano, ó, só pegando por base aqui 2 genes, olha o rolê como que é muito mais louco, tá? Então, o que eu quero que vocês observem é que o número de genes incluídos numa região, por exemplo, de 65 kilobases diminui à medida que a complexidade desse organismo aumenta, tá? Ó, para vocês observarem, isso aqui são apenas 65 kilobases, e conforme a gente está estudando o organismo e ele vai ficando mais complexo, esse número de genes vai diminuindo, tá bom? E aí, ainda no caso dos seres humanos, tem um detalhe muito importante, que é a presença de elementos que nós denominamos como elementos transponíveis, tá? Que são basicamente aqui genes que eles literalmente conseguem se transpor, ou seja, literalmente pular de um lado para o outro, e isso daqui acarreta aí algumas questões bastante peculiares que a gente vai discutir ao longo do nosso curso de ciências ômicas, tá? Mas por hora eu quero que vocês entendam que esses transposons são justamente genes que conseguem se translocar pelo genoma. E aí, nesse sentido, a gente está falando de genoma, que é essa totalidade de genes de um organismo. E a genômica, que é uma área das ciências ômicas atreladas com esse estudo dos genes, nada mais é do que um estudo em larga escala de todos os genes e, por sua vez, além de estudar esses genes, a genômica estuda como que esses genes estão atrelados com interações ambientais, tá? Utilizando-se aqui por base métodos de biologia computacional, ou seja, essencialmente a genômica ela vai beber muito da fonte de bancos de dados, de ferramentas de bioinformática, mas também tem aqui a necessidade de você fazer um trabalho de bancada, de extração de DNA, isolamento e por aí vai. E nesse sentido, quando a gente pega o genoma humano, ao longo do nosso curso, nós iremos discutir aqui vários aspectos atrelados, por exemplo, com questões associadas com DNA codificador, DNA não codificador, e aí a gente vai ter que falar, por exemplo, de pseudogenes, de genes sequenciados não traduzidos, regiões dispersas, regiões repetidas em tandem, falaremos, por exemplo, de microRNAs e por aí vai, tá? Então, esse cientista aqui era um botânico, ele nos traz aqui uma proposição do que seria genoma, que seria uma mistura de genes mais cromossomo, que propõe aqui a expressão genome para um conjunto haploide de cromossomos que, junto com o seu protoplasma, especificam os fundamentos materiais de uma espécie. E nesse sentido, a gente vai ver que a genômica, como área de conhecimento, ela foi evoluindo, e aqui eu destaco em especial a década de 70, mediante as técnicas de biologia molecular
E, por sua vez, a gente vai conversar mais adiante, por exemplo, sobre a técnica de PCR, o sequenciamento de Sanger, que vai ser aí importante para que, por exemplo, na década de 80, nós tenhamos aqui o surgimento das ciências ômicas, nos anos 90, sequenciamento automático do DNA, o genoma de Saccharomyces cerevisiae completamente sequenciado, o genoma de Escherichia coli completamente sequenciado, nos anos 2000, a presença aqui dos primeiros circuitos sintéticos, nos anos 2001, primeiro circuito baseado em clone sensing, redes genômicas, engenharia metabólica, etc. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas por que tu está trazendo isso, Wesley? Porque a sacada é o seguinte, pessoal. Quando a gente compreende essa questão das ciências ômicas, a gente vai usar dela, por exemplo, para compreender outras questões, como, por exemplo, biologia sintética, que é uma coisa que está em super alta, engenharia metabólica, isto é, como que eu posso pensar em fazer uma alteração genética, mas, por sua vez, eu tenho que observar qual que é o impacto sobre as reações metabólicas de um organismo e como que isso impacta a produção daquilo que eu estou vislumbrando com essa alteração genética. E aí, nesse sentido, nós temos algumas perspectivas interessantes de serem discutidas, em especial aqui para a genômica. A primeira é justamente esse catálogo da informação genômica, ou seja, tamanho, número de cromossomos, os conteúdos de GC, número de genes, a quantidade de DNA repetitivo, as características únicas de cada genoma. E aí nós teremos aqui uma série de várias técnicas utilizadas, como o sequenciamento do DNA genômico, a montagem e anotação desse genoma, passando aí pela predição dos genes, o catalogamento aí da informação da genômica comparativa, ou seja, como que a gente pode observar, por exemplo, a questão de divergência de uma espécie frente aos seus parentes, que genes que estão aí presentes em um determinado organismo, que são autólogos a outro, o que tem aqui, por exemplo, de compartilhamento, e aí a gente pode fazer aqui elemento de genomas, análise de bancos de dados, reconstrução filogenética, por exemplo. Nós temos aqui, por exemplo, também os princípios biológicos, quais são as funções de um organismo, como que estão correlacionados, por exemplo, a esse conjunto de genes que é o genoma, que mecanismos de evolução estão presentes nesse genoma, qual que é o papel, por exemplo, da epigenética, isto é, como que o padrão de metilação de histonas e DNA ou o perfil de acetilação de histonas influenciam na expressão ou não de determinado gene, tá? E aqui a gente pode utilizar, por exemplo, filogenia molecular e BLAST, ou também alguns programas relacionados a isso. A gente pode, por exemplo, mediante a genômica, fazer aqui relevância para doenças humanas. Então, por exemplo, quais são os mecanismos que estão atrelados com o processo de virulência, patogenicidade de um determinado parasita ou de um vírus? Quais são os tipos de respostas genômicas e defesas que o organismo arquiteta frente esse micro-organismo? Então, a gente pode estudar, por exemplo, aqui os polimorfismos simples, a gente pode estudar linkage, associação. E, por fim, nós também podemos aqui utilizar, como eu falei anteriormente, aspectos bioinformáticos, né? Então, utilizar-se da bioinformática como uma área de conhecimento que vai estar associada aqui com o Big Data, comunicação e colaboração, o desenvolvimento de ferramentas de diagnóstico, a utilização de ferramentas computacionais para fazer aí uma elucidação e uma análise muito mais apurada desses dados. E, por sua vez, nós temos uma série ainda de oportunidades e desafios dentro da genômica, como, por exemplo, a capacidade de sequenciar bilhões de nucleotídeos de DNA, o que dá aqui à comunidade científica oportunidades e desafios sem precedentes. Então, tem muita coisa ainda para a gente estudar, tem muita coisa ainda para se descobrir, tá? A quantidade de sequências geradas continua a crescer continuamente, rapidamente. Nós ainda temos muitos genomas não acabados e aí tem bastante campo de atuação ainda dentro da genômica, tá? Tem a questão aqui de análise comparativa, que vai resolver aí muitos problemas, por exemplo, como eu trago aqui nesse slide, a identificação de genes que codificam proteínas em humanos e camundongos, ou, por exemplo, em linhagens virulentas e não virulentas de patógenos. A gente pode ter aqui também uma análise comparativa de genomas
para definir, por exemplo, regiões reguladoras de genes e a história evolutiva de espécies, beleza? E aí, quais são as principais perspectivas de projetos que a gente pode ter em genômica? Um exemplo que eu traria a vocês é justamente o ressequenciamento, que é justamente um refinamento aí para definir quais são as melhores regiões de um genoma que podem, por exemplo, estar atrelados com determinadas patologias genéticas humanas. Ou, por exemplo, o DNA antigo. Você pode utilizar aqui DNA genômico ou mitocondrial para fazer análise aí de fósseis e outros organismos que já foram extintos, tá? Para vocês terem uma noção, vejam, esse artigo ele é desse ano. Eu estou falando aqui com vocês precisamente no dia 25 de outubro de 2023 e em agosto de 2023 saiu esse artigo aqui na Nature, ó, The Complete Sequence of Human cromossomo Y, tá? Completo sequenciamento do cromossomo Y. Saiu este ano, tá? E aí, por sua vez, percebam que tem muita coisa que dá pra gente estudar ainda, tá? E aí tem várias tendências que a gente pode ter aqui que vão contribuir para o desenvolvimento da genômica. A disponibilidade desses genomas completos, as tecnologias de sequenciamento que a cada dia melhoram, tá? Muito da questão de seleção, obtenção e preparação desse DNA genômico aqui tá melhorando, então tem bastante coisa que dá pra gente ainda explorar no campo da genômica, tanto de genômica funcional, comparativa, estrutural. E percebam que olha o tanto de dados que a gente está tendo, que está evoluindo aí, ó. Está aumentando drasticamente o número de genomas. E tem bastante coisa ainda para explorar, pessoal. Então eu super recomendo que quem é entusiasta, por exemplo, de ferramentas de bioinformática, vá se aprimorar nisso, porque tem muito campo e campo que dá para você ganhar muito dinheiro, tá? Olha o tanto de projetos aqui por área de domínio, tá? E ainda nós temos aqui a metagenômica, né? Que percebam, a maioria dos micro-organismos presentes no planeta são vírus, bactérias e arqueias, que são aí 99% não cultiváveis, tá? E nesse sentido nós temos a área denominada como metagenômica, que nada mais é do que uma análise funcional e baseada aí na sequência de micro-organismos que ocorrem em amostras ambientais. E aí a gente pode fazer uma abordagem mediante amplificação por PCR, né, a reação da polimerase em cadeia, de genes e de RNA ribossômico. E aí a gente tem aí uma amplificação de amostras ambientais de DNA. Só para vocês terem uma perspectiva aqui, olha a estatística de genomas no GOLD, né, Genomes Online Databases. Tá? Então tem bastante coisa aqui que está aumentando, ó, de 2016 para 2019. Aqui, ó, projetos de relevância com bactérias, ó, isso aqui em 2015, 2016, 2019. Percebam que, majoritariamente, a pesquisa centra-se aqui de bactérias envolvidas com parte medicinal, mas tem aqui, ó, parte ambiental, agroindústria, evolução, patogenicidade, por aí vai. E aí a gente pode ter uma vária gama de aplicabilidades do sequenciamento genômico. A gente pode fazer sequenciamento de novo, ressequenciamento, transcriptômica, epigenética. A transcriptômica eu pretendo discutir aqui com vocês, a epigenética também, tá bom? E um outro detalhe muito importante é que a gente teve uma mudança aqui dos equipamentos. Hoje a gente tem bastante equipamento, ó. A gente tem o Illumina aqui, etc. E essa mudança nos equipamentos acarretou justamente uma diminuição no custo de sequenciamento do genoma. Para se ter-se uma noção, o custo total para produzir o genoma humano chegou aqui na casa de 300 milhões de dólares, tá? Mas percebam que atualmente a gente consegue ter aí algumas tecnologias que permitem o sequenciamento desse genoma por cerca de 1.200 dólares, tá? Em apenas uma única semana. E aí percebam que conforme a gente vai evoluindo as técnicas de biologia molecular,
as técnicas de bioinformática, as técnicas de sequenciamento, a tendência é que esse custo por sequenciamento de genoma tenda a diminuir. Então a gente passou aqui da casa dos 100 milhões para cerca de $1.000, por exemplo, tá? Então tem diminuído aí drasticamente, beleza? E aí, como que a gente faz o sequenciamento e análise de um genoma? O primeiro ponto de partida é justamente fazer a seleção desse genoma que eu quero sequenciar. Partindo disso, a gente faz aí o shotgun do genoma inteiro, então a gente faz aí o sequenciamento, e aí a gente vai ter sequências rascunhos, terminadas, arquivadas, mas calma que por hora, eu só quero que vocês saibam isso, a gente vai afunilar esses conceitos mais adiante, e aí eu faço a anotação do genoma, visando aqui a questão de DNA, proteínas, vias e análise desse genoma como um todo, beleza? E aí, no nosso curso, a gente vai partir justamente do fluxo da informação genética, que nós temos aqui o DNA, que tem a capacidade de autoduplicação, né, a replicação, o DNA transformando-se em RNA através da transcrição, e o RNA, por sua vez, ele, mediante o processo de tradução, transforma-se aqui em proteínas. E nós temos ainda, por exemplo, a análise de metabólitos oriundos disso. Então, na primeira parte do nosso curso, nós veremos aqui a genômica e a transcriptômica, e posteriormente nós veremos aqui a proteômica e a metabolômica. Então, a gente ainda pode discutir aqui dentro do contexto da transcriptômica o papel dos RNAs não codificantes nesse processo, tá? E aí o que eu proponho nesse curso é discutir a genômica, a epigenômica, a transcriptômica, a proteômica e a metabolômica com vocês, beleza? Esse paper aqui é bem interessante, eu super recomendaria que vocês o lessem, porque ele é bem elucidativo aí dando um vislumbre geral acerca das ciências ômicas, beleza? E é isso, se você tiver gostado, deixe o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, que isso ajuda bastante, democratiza esse conhecimento para outras pessoas. Caso tenha alguma coisa que não tenha ficado legal, alguma coisa que eventualmente eu tenha comido bola ou não tenha pronunciado adequadamente, manifeste, que é uma forma de eu aprimorar, melhorar esse trabalho para trazer esse conteúdo para outras pessoas da melhor forma possível, tá bom? Um super beijo e até a próxima videoaula. Fui!